Olá, amada igreja, o nosso boa noite. Eu desejo que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e que o amor de Deus nunca falte no seu coração, de modo que ele já está derramado. O que você precisa é abraçar isto e viver esta oportunidade enquanto estiver aqui na terra. Quero orar com você nesta noite, agradecendo ao Senhor, porque estamos tendo mais esta oportunidade. Amado Deus e meu Pai, graças te dou por esta noite de quarta-feira que o Senhor está nos concedendo, pela Tua palavra, ó Deus, que possamos não só lê-la, como também guardá-la e praticá-la. Rogo-te, ó Deus, sabedoria, porque reconheço, Senhor, que tão careço de Ti, ó Pai, porque não tenho sabedoria alguma vinda de mim mesmo. Por isso eu peço ao Senhor, para que eu saiba discernir entre o certo e o errado e que dessa forma assim também a Tua igreja possa fazer. Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas batalhas, os nossos desafios, porque tudo, Senhor, que fazemos é em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero compartilhar com você nesta noite, queridos, Apocalipse no capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 7. Foi a leitura diária de segunda-feira. Estamos aí estudando, a lição para o próximo domingo. Já fiz um apelo para os irmãos, não deixem de participar da escola bíblica dominical. Próxima lição fala sobre a igreja, Cristo presente no mundo. É muito importante que você participe, porque se Cristo não estiver presente no mundo, o mundo já está no maligno. Imagine se Cristo não estiver presente. Estará tudo dominado pelo mal e estará tudo então terminado. Mas Cristo, que é a única esperança, Ele está vivo e voltará para buscar a sua igreja. E tomara que eu e você, que nós sejamos esta igreja que será justamente buscada pelo nosso eterno Salvador. Bom, vamos então à leitura. Apocalipse capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita
as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações. Continuando, meus amados irmãos e amigos que estejam nos assistindo nesta noite, durante a semana, nós andando pelas ruas e eu pude ver alguns templos fechados, ou melhor, quase todos fechados. Apenas via alguns abertos. E uma pergunta me veio naquele momento. De que adianta um templo fechado? Entendemos que o templo é o lugar ali que nos reunimos para adoração ao Senhor. Já aprendemos que a igreja, ela não tem nada a ver com a questão de templo. A igreja somos nós. Mas detalhe, nós somos igreja principalmente quando estamos unidos pela fé em Cristo Jesus. Em Mateus 18:20, o próprio Senhor Jesus nos disse uma palavra muito importante. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a partir disso que nós somos igreja. Quando, pelos laços do amor fraternal, estamos unidos, unânimes, quanto à ideia de servir ao Senhor e assim darmos então, como embaixadores de Cristo, continuidade à pregação do Evangelho sobre a face da terra, adorando o Senhor, louvando no seu templo, num momento em que nós expressamos ali o amor que sentimos para o Senhor, porque não podemos fazer nada para engrandecimento, como faziam os fariseus. Nós já falamos sobre isso, que nada mais, nada menos queriam se aparecer. Não é esse o caminho que vamos seguir, porque para Cristo estar presente no mundo, o mundo precisa ver através de nós realmente que algo é de Deus. As pessoas precisam reconhecer em nossas vidas que nós somos alguém chamados por Deus. Somos diferentes. Já falamos sobre isso, falamos sobre o fruto do Espírito Santo no mês passado, falamos sobre o bom testemunho que precisamos prestar. Então, desta maneira, ninguém nunca verá, ainda que os portões lá do templo estejam fechados, mas nunca ninguém verá a igreja de Cristo fechada, porque ela estará sempre aberta para todo aquele que quiser realmente buscar a presença do Senhor. Então eu quero que você tenha muita atenção sobre isso e nós vamos aqui continuar a palavra de Deus. Então, amados, vemos aqui a carta enviada à igreja de Éfeso. E, logicamente, sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito
por João, o evangelista, era um dos apóstolos do Senhor Jesus. É o mesmo autor também do Evangelho de João, também das epístolas de João, né? Primeira e segunda e terceira epístolas. E assim cremos que a palavra ela foi revelada através de João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Dentre os apóstolos, segundo os estudos, foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Suspeita-se de que ele faleceu aos 94 anos, aproximadamente, no ano 103 depois de Cristo. Logicamente, essas datas elas ficam um pouco assim variantes. Alguns colocam que ele morreu antes, outros um pouco mais depois. A que mais se tem sido usada é esta, da sua morte aos 94 anos. Mas continuando, está aqui a revelação de Deus e, logicamente, João fez o que o Senhor mandou: escrever. Escrever para que hoje nós pudéssemos ter o conhecimento das coisas que o Senhor realmente preparou. Vamos lembrar que o livro de Apocalipse é o livro que trata da doutrina das últimas coisas. É um livro escatológico. E, logicamente, vamos ver coisas aqui que ainda acontecerão. Algumas aconteceram já entre o povo de Israel, outras, logicamente, ficaram nos tempos passados, mas ainda há as que irão acontecer. Lendo o texto, nós vamos então aqui, irmãos, ver que há um elogio da parte do Senhor para a igreja que estava em Éfeso. Não é? Ora, o elogio foi que, está aqui, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Ok? Então, logicamente, o Senhor havia esse reconhecimento. Lá no versículo 6, ele ainda diz: tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, alguma coisa estava aí contando a favor da igreja de Éfeso. E João, quando começa o capítulo 2, ele disse: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 1, você vai ver no versículo 20 esse mistério aí. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então não há aí nenhuma dúvida quanto ao versículo 2, e logicamente aquele que estava segurando na mão direita e as 7 estrelas, e os 7 candeeiros, logicamente estava ali João vendo Jesus glorificado. Também no capítulo 1 você vai ver que no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Aí que vem, tem na sua mão direita as 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Voltando lá no verso 13, está aqui no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homens, como vestes e tal, como eu já li agora. Então estava ali a visão de João, evangelista, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí endereçando a sua mensagem às 7 igrejas. Éfeso é hoje o país da Turquia.
Éfeso, Constantinopla, por exemplo, foi justamente a cidade ali, era uma cidade portuária, uma cidade de chegadas, de passagens de riquezas, e foi uma cidade depois de Constantino, e eles foram dominados, né, pelos os ortodoxos muçulmanos e tomaram conta, e logicamente passou até a capital chamada Istambul, e hoje é o país da Turquia. É um país predominantemente muçulmano. Não há mais ali a essência da pregação do Evangelho. Mas nem tudo está perdido, porque nós estaremos continuando pregando a palavra do Senhor. Então, no desenrolar do texto, vimos aí que havia uma doutrina que o Senhor odiava, e que é justamente as do Nicolaítas. Quando você estuda sobre isso, você vai entender que não há uma definição quanto às razões teológicas desse grupo ou de pessoas. Nós não temos como designar se era, vamos dizer assim, um grupo fechado, como, por exemplo, os fariseus, como os saduceus. Mas o que nós podemos ver, irmãos, é que, de acordo com alguns estudos, eram pessoas em que eles corrompiam, né, o conhecimento do Evangelho, tentando misturar à luz, igualmente, da doutrina de Balaão, que falava enganosamente a Israel como falso profeta, e da mesma forma os nicolaítas agiam assim. Infiltravam-se nas igrejas primitivas, tentando desviar o verdadeiro conceito do Evangelho para as falsidades. Por isso, queridos, que precisamos ter cuidado também para não sermos os nicolaítas, né? Eles conquistavam as pessoas, eram pessoas que realmente sabiam chegar. Aí, logicamente, a igreja primitiva querendo abraçar, como também hoje nós, as pessoas que chegam no templo, que chegam em nossa igreja, nós a abraçamos, e muitas vezes não sabemos como elas estão vindo, qual é a intenção delas, mas seja lá o que for, nós vamos continuar pregando o Evangelho, a saber que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Mas definindo aqui então, os nicolaítas eram essas pessoas que conquistavam, né, as pessoas que estavam ali na igreja primitiva e iam desviando, com falsos profetas, com falsas profecias, com falsas palavras, com mentiras, desviando ali os fiéis. Ou seja, causava, né, uma deturpação enorme ali na comunhão da igreja. Com certeza o Senhor aborrecia isso. Inclusive, se você ver na próxima igreja, que é de Pérgamo, sem ser Pérgamo, vai passar Esmirna e depois é Pérgamo, lá no versículo 12 do capítulo 2, Pérgamo, ela foi criticada pelo Senhor por justamente aderir ali aos conceitos, vamos dizer assim, espirituais, entre aspas, né, daqueles que se achavam que eram realmente fiéis e não eram mentirosos, ou seja, eles aderiam, né, às falsas profecias, como Balaque usou em Israel, e desviava o povo realmente de uma santidade real com o Senhor. E outra coisa, induzia também o povo, né, à sexualidade desordenada, ensinamentos que não traziam edificação, só destruição. E logicamente isso aí é um abismo chamando outro abismo, dali adultérios, descontentamentos e relacionamentos sendo ali cortados, muitas brigas, porque essas pessoas fazem essas coisas. Acham que o errado é o certo. Se você olhar lá, por exemplo, em Romanos 1, do versículo 18 em diante, você vai ver que Paulo fala sobre estas coisas, que vimos ali que o homem, pela sua obstinação ao erro, né, à desobediência, então o Senhor imputou sobre os homens esses desejos infáveis aí, de homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, isso aí tem uma resposta. Não é científica, a resposta não é biológica, uma resposta concreta, né, como tentaram se fazer por aí alguns anos atrás,
tentando até ensinar nas escolas coisas que fogem completamente à lei da criação humana. E aí, por causa disso, é que nós estamos vivendo este mundo de tanta corrupção, de tanto desalinho, porque, na verdade, irmãos, o mundo jaz do maligno. E se nós formos como os nicolaítas, em nossas igrejas, trazer as coisas mundanas para dentro da igreja, jamais Cristo vai estar presente no mundo. E o objetivo do Senhor é estar justamente presente, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se hoje eu estou pregando aqui a palavra de Deus, é porque eu fui alcançado pela graça. Um dia alguém pregou o Evangelho para mim, alguém me convidou para ir à igreja e eu fui. E quando lá cheguei, quando eu ouvi a palavra, eu entendi que aquela palavra foi preparada para mim. Jesus havia marcado aquele encontro e eu recebi a Jesus como meu Salvador. E isso é maravilhoso. Então vamos aqui continuar no texto, amados. É o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Opa! Então, se por um lado Éfeso tinha um elogio do Senhor, por um outro, alguma coisa aqui deixou de ser feita. Mas uma coisa que eu deixei de falar sobre os nicolaítas é quanto à origem, né? Alguns eruditos, estudiosos acreditam que a origem vem de Nicolau, que foi um dos diáconos, e esse diácono então foi ali o mentor, né, dessas coisas assim fora do conceito evangélico, fora da verdade de Cristo. E, inclusive, se for pela a etimologia, né, do nome, né, Nicolaus, que significa aquele que conquista as pessoas. Então é um perigo, né? É um perigo a gente realmente não trazer em nós a verdade, o selo do Espírito Santo, porque é a nossa responsabilidade como cristão. Agora eu prego para você que é membro da igreja, para você que já aceitou a Jesus, é muito grande a sua responsabilidade, porque se tivermos que conquistar alguém, é pelo amor a Cristo, é para mostrar a Ele o caminho através do meu testemunho, e não persuadir as pessoas para depois tê-las em minhas mãos e usá-las como eu quiser. Deus me castigará por isso. Com certeza Ele conhece as nossas intenções, é por isso que precisamos todos os dias realmente examinar. Lembra que eu falei? Eu falei no final de semana sobre o exame introspectivo. Precisamos fazer esse exame. Quem realmente eu estou sendo? Quem realmente eu sou para a minha família, para a minha sociedade, para a minha igreja, lá no meu trabalho? Quem eu estou sendo? Porque Cristo precisa estar presente no mundo. E uma das formas dele estar presente no mundo é através do meu testemunho e através do seu. E agora eu olho aqui para o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, como igreja, nós vamos deixar de ser igreja. Vamos deixar de existir. Ele vai mover o nosso candeeiro. A nossa luz vai parar de brilhar e não pode parar de brilhar. Se nós olharmos lá em Atos 2, a partir do versículo 44 em diante, vamos ver ali uma igreja que ela eclodiu em Jerusalém. Uma igreja que expandiu. Por quê? Porque todos se ajudavam. Ninguém tinha falta de nada. Questão de bens materiais, questão espiritual. Não se dava lugar para as mentiras, para os adultérios, para as fofocas. Não se dava lugar para essas coisas. Para as emulações, para as invejas, os homicídios. Essas coisas não tinham espaço naquela igreja naquele momento. Não tinha quem tivesse necessidade de pão, porque todos dividiam o seu pão. Porque todos se preocupavam uns com os outros. É o primeiro amor. Porém, a igreja de Éfeso está sendo chamada a atenção, porque deixou o seu primeiro amor. É muito perigoso quando a gente troca as coisas que vêm como novidades, porque
porque de repente são coisas nicolaitanas. Desculpe aí o termo. Inventei agora, tá? Mas eu quero me referir aos nicolaítas, aqueles que são mentirosos, que são como os fariseus, como os escribas, querem ser uma coisa, falam de ser, mas não são. Nós não podemos ser assim, porque desta forma haverá escândalo, e a Bíblia já nos alerta, ai daquele por quem o escândalo vier. Então precisamos estar realmente cientes da nossa responsabilidade como cristãos. Não podemos ser nicolaítas. Não podemos ser pessoas que conquistam as outras para fazer delas o quê? Uma bagunça? Desvirtuá-las, tirá-las do caminho? Colocá-las em pavor? Mentir? Essa autoridade não foi dada para nós. Isto é coisa diabólica. Porque a Bíblia diz que o diabo é como ladrão, que veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Mas isso acontecerá a partir do momento em que você estiver unânime em servir a Cristo, em louvar ao Senhor, de não deixar o seu próximo aí caído, como lá naquela parábola do bom samaritano. Você é sacerdote, você é levita, você é pastor, você é diácono, você é irmão, você é membro da igreja, então vai lá, socorre o teu próximo, não interessa quem seja. O galardão maior é o Senhor quem vai te dar. Não busque galardão nos homens, é reconhecimento, porque és bom. Ninguém será salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Estudamos isso. Então sejamos realmente servos do Deus Altíssimo. Jamais nicolaítas, jamais profetas de Balaão, mentirosos, enganosos, enganadores. Inclusive, até uma menção em Apocalipse também quanto à questão de Balaão. Você vai ver lá na igreja de Pérgamo. Por isso que há uma grande ideia em associar que os nicolaítas defendiam a mesma coisa que os profetas de Balaão. Ou seja, conquistavam as pessoas para tentar dominá-las, colocavam um jugo pesado, desvirtuando a verdade, fazendo elas acreditar que a mentira seria verdade. E daí nós vamos dando continuidade a essas coisas. Então, meus amados irmãos, que possamos conservar a nossa fé em Cristo Jesus, não acreditando que sexo antes do casamento é bom, isso é coisa de nicolaítas, não acreditando que mentir é bom, não acreditando que enganar as pessoas é bom, que está certo, não acreditando que falar mal é bom, isso está errado. Isso é nicolaísmo, isso é balaquismo. Vamos jogar isso tudo fora. Vamos ser cristocêntricos. Vamos ser realmente aquele que é luz, aquele que realmente me dá da água da vida e eu não vou ter mais sede. Lembra quando Jesus disse para a mulher samaritana: ah, mulher, se soubesses de quem falas, né? E se eu te der da água da vida, nunca mais tornará a ter sede. É essa água que nós temos que beber. Sempre, todos os dias. Porque por um lado a nossa carne, diz a Bíblia, que a nossa carne é fraca. E por isso ela vai sempre tender para o pecado. Mas o Espírito está pronto, porque ele precisa estar realmente selado pelo Espírito Santo de Deus. Então precisamos ser firmes e constantes. É o conselho de Paulo. Esta é a maneira que Cristo vai estar presente. Pessoal, que maravilha! Cristo estar presente no mundo através da sua vida. Porque as pessoas verão o milagre de Jesus sendo realizado através de você. As pessoas verão que você é manso, que você é honesto, que você é puro, que você realmente é ajudador e sem intenção de receber nada em troca. O testemunho é uma coisa que fala mais do que qualquer mensagem pregada. É igual a educação de pai e filho. Não adianta eu criar meu filho se eu não sou exemplo para ele. Que moral eu vou ter? Então a gente precisa colocar essas coisas em prática.
Conselhos de Tiago: não seja só ouvintes da palavra, mas também praticantes. E outra, não seja praticante também para dizer que é lá igual um fariseu, né? Eu pratico tudo, pago os dízimos de tudo, que os fariseus eram conhecidos principalmente pela questão de pagar os dízimos. Só não eram sinceros, eram os nicolaítas da vida, os balaquistas, enganadores. Nós precisamos ser sinceros, porque o Senhor conhece o que vai dentro do meu e dentro do teu coração também. Espero que a mensagem de hoje possa ter lhe trazido uma demonstração a partir de mim, porque essa mensagem serviu para mim, possa servir para você também. E que tenham uma noite de paz, de vitória, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor está nos dando, por tuas misericórdias, ó Deus, eu sinto e vejo que ela tem me alcançado nesse tempo, e eu espero que tenha também alcançado, Senhor, todo o teu povo, a tua igreja em Rancho Fundo, a todas as igrejas, ó Deus, espalhadas sobre a face da terra, e que a tua paz prossiga com todos, em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.